Nós vamos retomar um assunto, né, que falamos ontem no programa, já falamos outras vezes também, que é o problema das pessoas que precisam da saúde pública para o tratamento de oncologia, quem tem câncer. E esse é um tratamento que não pode ser interrompido. Problema do aparelho de radioterapia do Hospital de Cirurgia, que está quebrado. Nós vamos saber exatamente quando é que ele vai voltar a funcionar. E a pergunta que se faz é: as pessoas que tiveram o tratamento interrompido, essas pessoas vão ser atendidas aonde? Nós vamos até o Hospital de Cirurgia, onde está ao vivo a repórter Aline Aragão. Aline, só sabe o drama de quem dessa doença, quem já passou por ela, ou quem tem um familiar próximo que tem essa doença. Mas é impressionante muitas vezes a insensibilidade das pessoas com a dor e o sofrimento de quem tem o câncer. Pois não, Aline? Isso mesmo, Fábio. Como você disse, a situação é grave, né? A doença não espera, o câncer é traiçoeiro, ele destrói a família inteira, não só o paciente, e não espera. Pessoas estão morrendo e a gente quer saber até quando as pessoas vão continuar morrendo por falta dessa assistência. Já são 44 dias com a máquina de radioterapia sem funcionar aqui no Hospital de Cirurgia. Aqui, cerca de 40 pacientes, até o número redondo, né? 40 dias, 40 pacientes que dependem desse tratamento, e a gente quer saber do hospital quais as providências que estão sendo tomadas, porque, parece que ainda não tem previsão de quando essa máquina irá voltar a funcionar. Eu vou conversar com o diretor administrativo financeiro aqui do hospital, o Milton Eduardo Santana, que nos recebeu. Eu agradeço o senhor estar recebendo mais uma vez a nossa equipe, porque é um assunto que a gente vem levantando sempre. E essa é a pergunta, né? Até quando essas pessoas, até quando esses pacientes vão continuar esperando? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos do Balanço Geral. Inicialmente, a satisfação de poder dar a resposta, de poder dar a satisfação à sociedade é nossa. Inicialmente, Fábio, essa máquina, como todos já sabem, é uma máquina já de muito tempo de funcionamento, mais de 30, acho que beirando os 40 anos de existência, né? Mais de 30 aqui no Hospital de Cirurgia, prestando serviços, atendendo os pacientes. Diga-se de passagem, já chegou a trabalhar, inclusive, uma máquina já chegou a trabalhar em terceiro turno, já chegou a atender mais de 100 pacientes por dia. Hoje a sua capacidade está limitada, entre 40 a 50 pacientes, 40 a 50 sessões de radioterapia por dia. E em meados de janeiro deste ano, a máquina apresentou um problema. O nosso engenheiro técnico, o contratado pela casa, que é o que fica trabalhando na casa, no hospital, full time, única e exclusivamente para o hospital, começou os primeiros tratos com a máquina, em contato com o engenheiro em Minas Gerais. Foi detectada a necessidade da vinda do engenheiro até Aracaju. Ele veio em 2 visitas, né? Na primeira visita, precisou voltar para Minas para buscar mais algumas peças, assim foi feito. E quando chegou aqui, Fábio, foi detectado com novos testes que precisaria trocar algumas outras peças, inclusive o transformador do chiller, porque nós temos o acelerador linear e nós temos também o chiller, que é a máquina que faz a refrigeração da água para não haver o superaquecimento do acelerador linear. E quando teve já nessa última situação, foi detectado que precisaria dessas peças. Inclusive, Fábio, estamos em busca dessas peças pelo Brasil, né, mas provavelmente precisaremos de 2 ou 3 delas ser buscado fora do Brasil. Então não tem previsão ainda? Nós temos uma previsão que, inclusive, o técnico da radioterapia, o Dr. Roberto Guzmán, da empresa Acelinear, ficou de passar hoje, ainda pela manhã, que se não conseguiu, agora pela manhã, ele já vai se direcionar para os Estados Unidos ainda hoje. Ele está trabalhando, Fábio, não em Sergipe, mas mesmo fora, mas está única e exclusivamente para atender essa máquina, a atenção para ser dada a essa máquina de radioterapia. E se não for resolvido, se não achar essas peças pela manhã, ainda pela manhã, no Brasil, ele estará indo para os Estados Unidos. Ele nos deu uma previsão, Fábio, entre 10 a 15 dias, a partir de hoje, dessa máquina estar retornando ao seu funcionamento. Essa máquina foi feito todos os testes dela e foi detectado a falha nessas peças que precisa da troca. Eu vou interrompê-lo
por conta do tempo, mas enquanto isso, né, a gente já tem 44 dias, aí vai mais 10, 15 dias, não se sabe ao certo. Esses pacientes, esses 40 pacientes, o que está acontecendo? Eles foram redirecionados? Qual é a situação deles nesse momento? Em Sergipe, Fábio, nós temos duas UNACONs, que é o USE, UNACON, que é a unidade que trata dos pacientes de radioterapia habilitado pelo Ministério da Saúde. E outra delas é o Hospital Cirurgia, sendo que o USE, o Estado de Sergipe, pode também, somente para a radioterapia, terceirizar ou contratar, né, esse serviço, a Secretaria de Estado, no caso. Então, foi feito a nossa equipe, quando detectou mesmo a demora no conserto da máquina, a lista desses pacientes foi enviada para o CIGAL para que fosse enviado para o UNACON. E na data de ontem nós enviamos um documento e protocolos para a comissão. Agora de manhã está indo para o Ministério Público Estadual, Federal e demais órgãos, mostrando quais foram as atitudes tomadas pela direção do Hospital de Cirurgia. Mas, paralelo a isso, Fábio, a gente já tem a ciência, desde o ano passado, que essa máquina ela já está realmente com os seus dias precisando de uma nova máquina. Pois é, então eu vou interromper o senhor rapidinho só para saber, porque a gente tem informação de que no hospital existe uma nova máquina, que espera uma reforma, que parece que não termina, não tem prazo para terminar. Existe realmente essa máquina? Por que ela não vem para substituir essa que é tão antiga? A máquina nova, se ela for, ela na verdade é uma cessão de crédito, porque é uma licitação internacional. E a empresa, ela só fabrica a máquina quando a Comissão de Energia Nuclear dá o ok. Né? E precisa, obviamente, a casa, o local, o banco está pronto. Ocorre que essa máquina nova, o local que nós temos hoje pronto, que seria o daqui, eu não poderia tirar essa máquina que está aqui e colocar uma nova, porque é uma máquina com as medições totalmente diferentes, inclusive com exigências pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, exigências totalmente diversas. Eu preciso da casa nova. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos em tratativas com um grupo de fora, para que seja feito uma parceria e em até 6 meses já está tudo funcionando, né? Nós, quando adentramos na direção do hospital, Fábio, foi a primeira medida que nós tomamos foi querer dar cabo à obra que estava em andamento. É uma obra muito grande e que o hospital não conseguiria terminar pelos recursos que tem. Mas estamos em tratativas, em pouco tempo, Fábio, e utilizaremos do espaço do seu programa para que a gente possa anunciar essa tratativa e a instalação da nova máquina. Mas precisamos, de fato, que é o desejo imediato, é consertar a máquina que nós temos hoje para não interromper o tratamento dos pacientes. É isso que a gente espera. Agradeço as suas informações. Eu vou conversar também, viu, Fábio, porque diante dessa situação, a Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa esteve aqui no Hospital de Cirurgia e se reuniu ontem à tarde com a direção do hospital. A deputada Silvia Fontes, que é presidente dessa comissão, está aqui ao meu lado. E eu queria saber da senhora o que vocês encontraram, o que a comissão encontrou aqui diante dessa situação aí que já se arrasta, né, mais de 40 dias. Bom dia. O que nós encontramos foi exatamente o que o diretor acabou de dizer, uma máquina extremamente jurássica, né? Uma máquina que não tem mais nenhum sentido está sendo ofertada para o cidadão ou a cidadã, até porque eu até coloco em xeque até que ponto essa radioatividade está chegando para, de fato, beneficiar esse paciente ou não. Porque eu faço outro questionamento. Essas máquinas, em todas as vezes que elas foram interrompidas por questões técnicas, elas foram avaliadas, aferidas pela Vigilância Sanitária, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear? Essa é uma pergunta que fica e que a gente quer saber, porque é fundamental que passe pelo crivo delas, porque só assim poderia botar um paciente novamente na máquina após uma interrupção por questões técnicas. Então, a gente fica aqui nessa preocupação e temos também uma preocupação grande, que é a preocupação com os pacientes que já voltaram para a Secretaria de Estado da Saúde e que a grande maioria ainda não retornou aos seus tratamentos. Então, é necessário responsabilizar a Secretaria de Estado nesse sentido, até porque ontem nós tivemos também informações técnicas de oncologistas de que esse atraso de 40 dias ou mais do início do tratamento para cá, 40 dias, pessoas que tomaram 3, 5, 4 sessões, essas sessões, essas pessoas apenas tiveram só o desconforto e a reação
que essa radioterapia provoca após o tratamento. Porque, na verdade, com raríssimas exceções, esse tratamento já não tem eficácia. Então, ou seja, essas pessoas voltarão do zero. Então, isso é muito preocupante. Já tivemos também conhecimento de 2 óbitos, né, nesse ínterim, e temos uma pessoa em gravíssimo estado, porque já deu metástase, também já foi encontrado metástase no cérebro. Então, assim, é algo muito, muito sério, responsabilidades que precisam ser tomadas de forma reais, né, verdadeiramente, efetivamente, porque a gente está tratando de vidas. E hoje a gente não pode, é uma questão, chega a ser até criminosa, a gente começar a pensar em uma peça que vai ser, essas peças não são comercializadas no Brasil mais. Elas não são mais comercializadas. Não há onde comprar essas peças. Essas peças elas são encontradas em máquinas de radioterapia que estão já paradas exatamente por a sua ineficiência. Pois é, deputada, desculpa eu interrompê-la. Como eu falei desde o começo, a senhora disse também, a situação é grave, a doença não espera, pessoas estão morrendo. Depois dessa análise, depois dessa visita aqui do Conselho, quais serão as providências, quais serão os encaminhamentos? Nós vamos hoje fazer um pronunciamento na Assembleia, dar ciência aos deputados do que do que está acontecendo, né? Na verdade, a radioterapia do cirurgia, eu não chamo nem de novela, eu chamo de seriado, porque novela tem começo, meio e fim, e os seriados são vários e vários episódios, né? Então, assim, já virou um seriado essa situação, e nós não queremos ficar como protagonistas também desse seriado. Nós não queremos ser coadjuvantes. Então, nós vamos passar para a Assembleia Legislativa essa situação, vamos ao Ministério Público, vamos responsabilizar a Secretaria de Estado da Saúde, que ainda não providenciou a retomada do tratamento desses pacientes que saíram aqui do cirurgia pela quebra do equipamento. Então, nós vamos estar hoje responsabilizando o secretário Almeida Lima, mas também vamos ao Ministério Público e vamos passar toda essa problemática para a sociedade sergipana. Quero agradecer as suas informações, deputada, e participação no Balanço Geral, também ao Milton Eduardo, aqui diretor administrativo do Hospital Cirurgia, e dizer, né, Fábio, que a gente também vai ouvir a secretaria para saber dessa situação, como a deputada falou, esses pacientes que foram encaminhados e que ainda não retomaram o seu tratamento, né, eles saíram do cirurgia porque aqui não tem como fazer, foi para lá para o uso e também ainda parece que não foi iniciado o tratamento, a gente quer ouvir também a secretaria, ainda hoje a gente vai procurar essa resposta, viu, Fábio? Aline, só uma pergunta que já chegou aqui no WhatsApp, ainda em relação ao cirurgia, os servidores estão perguntando quando é que vai sair o dinheiro do mês de janeiro, se já foi pago, se ainda não foi pago e se tem previsão de pagamento de janeiro. Eu vou fazer essa pergunta aqui ao diretor administrativo financeiro que está aqui ao meu lado ainda, é para pisar no calo, viu? Os funcionários querem saber, cadê o salário? Era para semana passada, era para segunda, era para terça, quarta, hoje é quinta. Tem previsão? Já está na conta dos funcionários, Fábio. Nós recebemos o nosso primeiro pagamento do novo contrato e, diga-se de passagem, de um cronograma totalmente diferente como era antes. Recebemos, inclusive, era para receber o pagamento pela Secretaria de Estado no dia 28, recebemos no dia 27, e ontem mesmo de manhã o salário já estava na conta dos funcionários, e hoje pela manhã estaremos rodando a folha dos médicos, sendo pago o salário dos médicos, como havíamos prometido. Deixa eu só interromper. A pergunta, só para explicar que eu não expliquei, é que o Fábio Henrique recebeu agora pelo WhatsApp do Balanço Geral essa pergunta feita por um funcionário, ele dizendo que na conta dele ainda não chegou, por isso o Fábio repassou essa pergunta e eu estou te passando aqui. Fábio, com certeza foi um caso isolado ou algum erro que possa ter havido, mas foi enviado ontem pela manhã para a Caixa Econômica Federal o arquivo com a folha dos funcionários, mas eu peço a esse funcionário que procure o nosso setor pessoal ou a mim mesmo, que se houve algum problema, com certeza esse problema será solucionado, mas o salário está na conta dos funcionários. Obrigada mais uma vez por participação e esclarecimentos. Fábio? Ok, Aline, obrigado ao doutor Milton Eduardo, obrigado à deputada Silvia. É um assunto que ainda vai dar muito, porque isso trata de vidas. Especialistas, e aí semana que vem nós vamos convidar um especialista para falar aqui no Balanço Geral,
Especialistas dizem que esse tratamento não pode ser interrompido. Se você interrompe o tratamento, é como se você tivesse perdido tudo aquilo que você já fez. E a pergunta é, o aparelho quebrou, o aparelho é velho, quebra mês sim, mês não, essa é uma novela que todo mundo já conhece. Aliás, uma outra coisa que eu queria perguntar, foi disponibilizado um recurso de 7 milhões de reais para o Hospital de Cirurgia, se esse dinheiro já chegou, se não chegou, enfim. Mas a grande pergunta é, as pessoas, 40 pessoas que estavam utilizando o equipamento de radioterapia e que não podem utilizar porque o equipamento quebrou, essas pessoas estão sendo tratadas em algum lugar? A resposta é não. Não estão sendo tratadas. E é o que a deputada colocou, que vai, inclusive, levar o assunto ao Ministério Público e à Secretaria Estadual da Saúde. Por que que essas pessoas não estão sendo tratadas? Se há um convênio do Estado com a clínica particular para que essas pessoas não tenham interrupção no tratamento. Nós vamos pegar no pé desse assunto, porque, eu repito, só sabe o que é o câncer quem passou por ele ou passa por ele, ou quem teve um familiar que passou por ele. Isso é coisa muito séria para ficar sendo tratada como uma novela. Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá.